E o que é o desenvolvimento da reunião? Né? Aí é a parte realmente dos debates, de tirar dúvida. Então você pode começar expondo, por exemplo, nesse caso da diretoria. Você coloca lá, ó, em 10 minutos eu vou expor o que foi decidido e por quê. E depois abrimos a palavra. Aí você vai em 10 minutinhos lá, tem que olhar no teu relógio também, você precisa dar o exemplo. Se você não der o exemplo que você vai respeitar o horário, as pessoas não vão se julgar obrigadas a respeitar também. Então você fala assim, ó, eu vou em 10 minutos colocar para vocês o que rolou lá, cumpra. Faça em 10 minutos. Por isso pense antes, inclusive, em qual é o tempo que você precisa. E você tem que ser objetivo. Se você quer objetividade, você tem que ser objetivo. E lembre que depois que você falar, vai ter discussão, pô. Então, qualquer coisinha que você não falou, você pode depois colocar na discussão. Bom, concluída aquela apresentação inicial, se for o caso, que tem assunto que nem precisa fazer a apresentação. Tem assunto que já chamar para discussão. Aí começa o debate. Aqui, pessoal, também é super importante. Olha, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui debater durante, então, 30 minutos, tal. Mas olha, eu gostaria de pedir que a gente realmente debata as ideias, não as pessoas, que a gente realmente esteja imbuído em olhar para o objetivo maior e não para cada pedaço do processo. E vamos lá. E aí você vai, se você é coordenador, você vai, de certa forma, coordenando essa discussão, moderando essa discussão, para evitar que muitas vezes alguém comece a sair do tema, ou eventualmente, quando ficar muito acalorada a discussão, você precisa entrar e falar assim, opa, gente, vamos lá, estamos discutindo as ideias, não estamos aqui debatendo e nem combatendo pessoas, tal. E você vai tentando fazer esse acompanhamento, essa moderação, e inclusive você vai também, eventualmente, colocando tinta em alguma coisa que vai sendo falada. Então alguém fala um negócio lá assim, tipo, olha, a gente não pode deixar de pensar no custo aqui. Opa, gente, ó, vamos anotar isso aqui, hein? O custo não pode ser esquecido realmente. Aí alguém fala assim, puxa, mas veja bem, não adianta nada fazer a melhor coisa do mundo se for demorar 3 meses, porque o prazo para poder botar em prática isso é 1 mês. Opa, gente, ó, achei muito pertinente, vamos lembrar, hein? Tem que fazer o melhor, mas tem um prazo aí, não adianta nada fazer o perfeito fora do prazo. Então você vai também colocando as tintas naquilo que for discutido. Você também, obviamente, como coordenador, tem todo o direito de colocar suas opiniões na discussão. E no final da discussão, quando você perceber que já houve um tempo suficiente para que as principais ideias, convicções, dúvidas fossem realmente resolvidas, né, colocadas na mesa, aí você vai propor, então, que se busque alternativas. Porque a discussão é mais ou menos o cenário, né, que você está colocando nesse processo. É jogar um monte de preocupações, uma série de ideias, tal, papapá, e aí vai chegar um momento, então vamos lá, diante do que a gente discutiu aqui, quais são as possibilidades? Quais são as alternativas? O que podemos fazer para poder tornar melhor essa aplicação, vamos dizer, as ações que vão ter que desenvolver e tal. Aí vão aparecer, obviamente, alternativas diferentes, porque é muito natural, né? As pessoas têm visões diferentes das coisas e tal. E você vai chegar num ponto que você vai perceber também que você tem ali um conjunto de 2 ou 3 alternativas que são bastante, vamos dizer, ricas para poder permitir partir para as conclusões. Essa hora das conclusões, eu diria para você que talvez seja um dos momentos mais complicados de uma reunião. Porque é tal negócio. Muita gente ainda acha que numa reunião alguém perde e alguém ganha. É incrível, mas tem muita gente que pensa assim ainda. Principalmente quando a reunião é entre áreas diferentes. Porque se uma área trouxe uma ideia, a outra área trouxe outra, eles ficam se digladiando muitas vezes porque quer que no final prevaleça a alternativa que eles colocaram. Então nessa hora a moderação é muito importante. Porque eventualmente não vai ser nem a alternativa A, nem a B, nem a C. Eventualmente pode ser um composto de algumas coisas bacanas de cada alternativa que vai formar uma D. Então, essa hora é muito importante que a coordenação assuma realmente a sua responsabilidade, a sua senioridade e comece a provocar reflexões em relação ao que foi colocado à mesa. E em momentos que as pessoas não abrem mão, tentar colocar o seguinte, olha, se você não de repente, não se dispuser a abrir mão disso, pode ser que as demais áreas também não aceitem que a gente implemente assim, e vai ser ruim para todo mundo, e você vai, de certa forma, sem, obviamente, ser parcial, sem querer, vamos dizer, puxar a sardinha para um lado ou para o outro, você começa a procurar construir o consenso. Ah, Edson, e se de repente não se chegar a um consenso? Bom, se você não chegar a algum consenso, você tem algumas alternativas, tá? Depende muito de qual é o projeto, de qual a importância, de qual o impacto dessas decisões. Mas você pode, primeiro, você assumir a responsabilidade e tomar a decisão de o que fazer. Se você estiver alinhado com o pessoal de que ao final da discussão, caso não se chegue a um consenso, caberá a você pensar nos rumos mais adequados, tá tudo bem. Isso acontece muito em reuniões
dentro da área, né? Onde o líder fala, olha gente, vou ouvir todo mundo, vou tentar realmente enriquecer o debate, mas no final, se não houver um consenso, eu vou me permitir tomar as decisões. Ok? Tá alinhado, você tá ouvindo todo mundo, tá bacana, legal. A gente chama isso de reunião participativa ou consultiva. Eu quero vocês para me dar uma consultoria, mas no final eu resolvo. Ou você pode, por exemplo, esticar o prazo daquela reunião. Era 1h30, você pode falar, gente, a gente não pode sair daqui sem uma decisão. Vamos conversar um pouco mais. Quem sabe o consenso ele surge daqui a 15 minutos, né? Você pode fazer isso, porque você quer que todo mundo participe da decisão. Você quer um consenso, mas ele não chegou ainda a ser obtido. Ou você pode marcar uma nova reunião.